derretimento global da derretimento global da face, que a gente tanto comenta em vários outros vídeos no canal, mas como reconhecê-lo na prática e como talvez começar a pensar na abordagem mais assertiva sobre essa condição inestética. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e medicina estética, e quero te convidar para esse que sem dúvida alguma já é um dos maiores canais no YouTube sobre estética médica avançada, muito sem dúvida alguma pela tua participação ativa em se inscrever, ativar o sininho, curtir, deixar o teu comentário, atitudes para as quais eu só tenho a te agradecer. Mas sem mais delongas, vamos lá conversar nesse vídeo um pouquinho sobre esse tão recorrente derretimento global da face. Bem, como nos vídeos anteriores eu me rabisquei e o feedback foi muito positivo, porque a gente transformou esse conteúdo teórico numa versão bastante prática, hoje não vai ser diferente. Então vamos lá. Lápis e espelho na mão. E lá vamos nós! Eu costumo dizer o seguinte, que é claro que a flacidez, como qualquer outra condição inestética do envelhecimento, ela não vai ter um botão do on apertado e vai ser ligada num dado momento específico. É claro, e eu acho que isso é ponto pacífico para todos nós aqui, que isso vai se dando ao longo do tempo de maneira continuada, sobretudo de maneira muito disfarçada, eu diria, muito sutil, de modo que talvez isso responda para uma boa parte da população deixar com que os problemas se acumulem, para que aí sim eles agora não tão tranquilos, não tão disfarçadinhos, aí sim exijam algum tipo de atenuação, de resolução parcial ou idealmente completa. Na prática, eu costumo dizer o seguinte: o bigode chinês, a linha de marionete, às vezes esse sulco aqui, ó, que algumas pessoas chamam de sulco lacrimal, e eu acho que é um termo meio que autoexplicativo, então a gente deixa ser assim. E em alguns casos, esse pesozinho aqui do bulldog, que não deixa que esse contorno mandibular fique tão bem definido como na juventude ele era. Na medida em que a gente vai observando, eu brinco que esses 3 V's invertidos do envelhecimento, a gente sem dúvida alguma está frente a um quadro de flacidez da face, e eu diria com bastante propriedade que de derretimento global da face, porque esses seriam sinais, eu vou desenhar aqui do outro lado também, para ficar simétrico, igual eu fiz no outro vídeo. Então esses seriam sinais de que há uma queda dos terços da face, né? Muito mais observada no terço médio e no terço inferior, já que o terço superior responderia muito mais sobre a queda do arco superciliar ou o peso desse arco superciliar, dessa testa que está caindo, vamos entender dessa forma, fazendo um peso nesse complexo do olhar. Mas é correto que a gente pense que tudo esteja caindo, tudo esteja derretendo. E por isso que eu acho que o termo derretimento global da face, ele é muito feliz. O fato é que quando todos esses sinais eles já se apresentam, o sulco lacrimal, vamos chamar dessa forma, o bigode chinês, a linha de marionete e a perda da definição do contorno mandibular, porque eu já noto ali um pesozinho do bulldog, eu preciso sim pensar na flacidez da face, seja ela moderada ou até mesmo severa, já que nesse nível de tantos sinais manifestados na anatomia de superfície da face, a gente dificilmente teria um grau leve de flacidez. Nesse caso, portanto,
qual é a mensagem que eu acho que imediatamente vem junto com essa nossa conversa? A ideia de reforçarmos aqui o que já conversamos outras vezes no canal e que para alguns pacientes ainda é uma dificuldade, e eu acho que alguns tratamentos se lançam no mercado criando esse tipo de dificuldade na cabecinha de todos nós, e a gente está aqui para defender aquilo que é embasado tecnicamente em detrimento dos achismos e dos modismos. E quando eu falo modismos que são impostos às vezes pela própria indústria, se não começando por elas. E aonde eu quero especificamente chegar? Na ideia milagrosa de que apenas 1 ou 2 tratamentos no máximo resolveria esse Leonardo já muito flácido, que já tem um suco lacrimal pesado, um bigode chinês pesado, uma linha de marionete muito marcada, um bulldog que faz perda de definição do contorno. E aí não é apenas um preenchimento que vai realmente descansar tudo isso, porque a gente precisa pensar no peso que alguns coxins gordurosos estariam respondendo, ou ajudando a responder nesse processo. A gente teria que pensar no quanto de reabsorção óssea, das proeminências ósseas, né, já não estão um pouco absorvidas e respondendo pela falta de sustentação e de estrutura. A gente não pode pensar, claro, que da nossa carapacinha, né, da nossa casquinha, o quanto que ela já não está perdendo em quantidades e em qualidades. E aí, não tem como eu resolver isso daqui só com fios, ou só com ultrassom microfocado. Eu não tenho como resolver isso daqui só com ácido hialurônico. A gente tem como atenuar parcialmente, bastante, essas condições inestéticas com um ou outro tratamento? Sim, a gente tem. E a gente, idealmente, parte para uma opção terapêutica, tentando, obviamente, tirar o que se tem de maior daquela possibilidade. Mas a gente entende que quanto mais reunidos, né, estão as condições que estão reunidas as condições que respondem pelo envelhecimento, muito provavelmente mais sinérgico eu deverei ser no meu plano de tratamento. Tá certo, pessoal? Então eu queria que nesse vídeo a gente não exatamente falasse nada de novo, mas de maneira muito prática, reforçasse os velhos conceitos do derretimento global da face e como que na avaliação do paciente a gente perceberia. Eu ainda incluiria então aqui, ó, essa percepção de queda do supercílio, de peso da pálpebra superior e analisar muito essa região aqui. Essa região, deixa eu mostrar aqui no esqueletinho, ó, da fossa temporal, que em termos de estrutura óssea, ela já é uma fossa mesmo. Ela já é para ser côncava, tá? Só que na medida em que a gente envelhece, em algumas pessoas isso daqui vai afundando muito, vai dando um aspecto esqueletizado. Então, a queda do supercílio, a esqueletização da face, os sulcos, né? Esses Vs invertidos do envelhecimento. Isso não é um termo técnico, tá? Isso é alguma coisa que eu inventei, sei lá quando, e eu utilizo porque eu acho que ele é meio que autoexplicativo. Esses Vs invertidos, a perda do contorno com a presença, esse peso do bulldog que começa a se manifestar, fazem com que a gente tenha certeza que nesse exame físico, então, a gente está frente a um quadro de derretimento global da face. E se isso é uma manifestação da flacidez moderada severa, eu preciso pensar em tratamentos sinérgicos. Não necessariamente uma gama de tratamentos, mas eu dificilmente vou resolver isso com um tratamento só. Tá certo? É isso, pessoal. Quero agradecer a vocês, especialmente os que ficaram comigo até o último minuto do vídeo. Beijo, até semana que vem e juízo com a pele.